Olá, iniciamos agora mais uma edição de Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição de Janela Internacional está sendo gravada no dia 2 de fevereiro de 2026, mas irá ao ar no dia 4 de fevereiro de 2026, também conhecido como uma quarta-feira. O programa sempre tem duas partes, um editorial feito por mim, Walter Pomar, que sou diretor de Cooperação Internacional da Fundação Perseu Abramo, e um panorama noticioso feito pelo Fábio Alcuri. Nesta edição, neste editorial, nós vamos falar de Cuba. No dia 26 de janeiro, o governo dos Estados Unidos, mais exatamente o presidente Trump, ele divulgou um decreto executivo que eu passo a ler e comentar. E eu farei isso porque boa parte do noticiário brasileiro não analisa a quantidade de sandices que são escritas e em papel timbrado oficial pelo governo Trump. Esse decreto executivo tem como título, abre aspas, combatendo as ameaças aos Estados Unidos pelo governo de Cuba, fecha aspas. Venhamos e convenhamos, pessoal, quer dizer, a essa altura do campeonato, tratar Cuba como uma ameaça aos Estados Unidos é algo inacreditável. O decreto diz em seguida o seguinte, abre aspas, por meio da autoridade que me foi conferida como presidente pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América, e aí ele cita várias dessas leis, eu determino e ordeno o seguinte, seção 1, emergência nacional. Como presidente dos Estados Unidos, tenho o dever imperativo de proteger a segurança nacional e a política externa dos Estados Unidos. Considero que as políticas, práticas e ações do governo de Cuba constituem uma ameaça incomum e extraordinária, que tem sua origem total ou substancial fora dos Estados Unidos, uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos. Veja, o atual governo cubano teve origem numa revolução ocorrida em 1959, meados do século passado. Neste momento, 2025, o governo cubano passa por imensas dificuldades que são de conhecimento público. Achar que, neste contexto, Cuba constitui uma ameaça aos Estados Unidos, uma ameaça incomum e uma ameaça extraordinária é algo fantástico, fantasioso, inacreditável, difícil, inclusive, de aceitar que alguém consiga escrever e falar algo assim. Mas o decreto executivo vai além, diz também, abre aspas, o governo de Cuba tomou medidas extraordinárias que prejudicam e ameaçam os Estados Unidos, fecha aspas. Que medidas seriam essas? O texto diz que o regime, o governo de Cuba, alinha-se com e fornece apoio a inúmeros países hostis, grupos terroristas transnacionais e atores malignos, contrários aos Estados Unidos. Esse pessoal definitivamente eles vivem na terra do meio, qualquer coisa assim, não é possível, né? Atores malignos. Quais são os atores malignos? O governo da Federação Russa, com quem o Trump se reuniu recentemente. A República Popular da China, com quem o Trump mantém relações o tempo todo. Aliás, ele e o mundo, porque é impossível desconhecer o papel da China no mundo atual. O governo do Irã, o Hamas e o Hezbollah, que recente documento emitido pelos Estados Unidos, pelo governo Trump, no mês de janeiro, diz que estão profundamente enfraquecidos. Então a pergunta é, que medidas extraordinárias Cuba tomou junto a esses atores malignos? Nada, absolutamente nada. Não está acontecendo absolutamente nada que justifique uma ameaça incomum. Eles dão exemplos
dizem que Cuba abriga abertamente adversários perigosos dos Estados Unidos, convidando-os a instalar em Cuba bases militares e de inteligência sofisticadas. Mentira, absolutamente mentira. Eles chegam a dizer que Cuba abriga a maior instalação de inteligência de sinais da Rússia no exterior. Isso daí existe desde que a União Soviética existia. Não tem nada de incomum e nada de extraordinário que justifique o que eles estão querendo fazer neste momento. Cuba continua a construir uma profunda cooperação em inteligência e em defesa com a República Popular da China. Aí não pode? Cuba, por acaso, não é um país soberano que tem direito a ter profunda cooperação com quem queira ter? E aí segue uma série de mentiras, absolutamente não há o que dizer, senão que são mentiras, dizendo que Cuba acolhe grupos terroristas transnacionais, como o Hezbollah e o Hamas. Tirando o fato de que o Hezbollah e o Hamas não são considerados pela ONU como grupos terroristas, não é verdade que Cuba os acolha. E diz mais, o documento dos Estados Unidos diz, abre aspas, criando um ambiente seguro para que esses grupos malignos possam construir laços econômicos, culturais e de segurança em toda a região e tentar desestabilizar o hemisfério ocidental, incluindo os Estados Unidos. Sinceramente, gente, qualquer um que tenha ido a Cuba nos últimos anos ou nas últimas décadas percebe que isso é uma imensa sandice. Cuba está fazendo um esforço imenso para sobreviver. Cuba vem sendo bloqueada há décadas. Cuba passa por imensas dificuldades. Achar que neste contexto Cuba estaria fazendo algo de incomum e de extraordinário, capaz de ameaçar os Estados Unidos. Pessoal, os Estados Unidos têm uma base em Guantánamo, ocupada há muitas e muitas décadas. Se há uma base militar estrangeira em Cuba, é dos Estados Unidos. Enfim, o fato é que segue-se a isso uma série de afirmações sobre a política interna cubana. Por exemplo, o regime comunista persegue e tortura seus oponentes políticos. Essa afirmação é particularmente mentirosa. Desde o Fidel Castro, passando por todos os dirigentes do Estado cubano, sempre se fez questão de dizer que isso é absoluta e total mentira. E, de fato, não há nenhum registro, absolutamente nenhum registro de nenhum opositor que tenha sido vítima de tortura em Cuba. Não há, simplesmente não existe. É puramente mentira, né? E vem uma série de outras afirmações sobre a repressão política em Cuba, o que é bastante curioso, vindo de um presidente cuja milícia armada vem causando todo santo dia nos Estados Unidos atropelos, perseguições e até assassinatos de cidadãos estadunidenses, a famigerada ICE, né? E, num certo momento, o texto diz: o regime cubano continua a disseminar suas ideias políticas e práticas comunistas pelo hemisfério ocidental, ameaçando a política externa dos Estados Unidos. Aqui sim, eis aqui uma frase verdadeira deste monte de merda assinada pelo presidente Donald Trump. Essa frase é verdadeira. O que incomoda o governo Trump é que Cuba existe, pura e simplesmente isso. Enquanto Cuba existir, é para o governo dos Estados Unidos, para o Trump e para o Marco Rubio, um incômodo, uma espinha, um problema. E, neste contexto, após esse bando de mentiras, o tal decreto executivo chega à seguinte conclusão. Aliás, eu preciso ler um outro trecho. As políticas, práticas e ações do governo de Cuba são repugnantes aos valores morais e políticos das sociedades democráticas e livres e conflitam com a política externa dos Estados Unidos de incentivar mudanças pacíficas em Cuba e promover a democracia, o princípio da liberdade de expressão e de imprensa, o Estado de Direito e o respeito aos direitos humanos em todo o mundo. Tem um ditado sobre o macaco olhar um determinado lugar que eu me lembro nesse momento. É inacreditável que o Trump diga isso
fazendo o que ele está fazendo nos Estados Unidos com a população estadunidense e com a população migrante naquele país. E é inacreditável que eles achem normal que Cuba deva aceitar que outro país incentive mudanças, entre aspas, pacíficas no seu próprio país. Por que Cuba deveria aceitar ingerência externa? Quer dizer, na cabeça do Donald Trump, que sempre é bom lembrar, é um pedófilo, ele é um sociopata, uma figura lamentável, e é por isso, aliás, que nesse momento histórico ele é presidente dos Estados Unidos, isso explica, tá certo? Ele é o cara certo, no momento certo de um império decadente e degenerado. Ele acha normal. Ele acha que o certo é que um país soberano aceite a ingerência externa dos Estados Unidos. E que Cuba não aceita isso. Ele está indignado e considera que, por isso, Cuba é uma ameaça. Bom, mas enfim, com base em todo esse trololó, portanto, abre aspas, eu, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, considero que a situação em relação a Cuba constitui uma ameaça incomum e extraordinária. Pessoal, tirando as mentiras, não tem nada de incomum e de extraordinário. Cuba existe como um Estado com as suas características desde a Revolução de 59. Portanto, Trump está inventando uma ameaça extraordinária para justificar perante a lei dos Estados Unidos medidas, essas sim, violentas e brutais contra Cuba. E as medidas são a declaração de, abre aspas, estado de emergência nacional em relação a essa ameaça. Estado de emergência nacional. Né? Imaginem que em Cuba houvesse uma base de mísseis, né? Uma base de armamentos nucleares, um laboratório produzindo uma toxina que vai transformar todos os apoiadores do Trump em pessoas pró-China. Imagine uma coisa dessas, né? Aí você poderia falar de algo que justificasse um estado de emergência nacional, mas não existe nada disso. Na verdade, isso é um pretexto absolutamente enlouquecido, perdão da palavra, para justificar perante a legislação dos Estados Unidos a adoção de medidas adicionais de pressão sobre Cuba. Mas não é só sobre Cuba, porque, abre aspas, para lidar com a emergência nacional declarada nesta ordem, determina que seja necessário e apropriado estabelecer um sistema tarifário que poderá ser imposto sobre as importações de mercadorias que sejam produtos de um país estrangeiro que, direto ou indiretamente, venda ou forneça petróleo a Cuba. Fecha aspas. Todo esse trololó anterior é para tentar dar legalidade à luz da legislação estadunidense para um embargo plus, nesse caso impedindo Cuba de receber petróleo. Ao impedir Cuba de receber petróleo, se está condenando a população de Cuba, mais de 10 milhões de pessoas, a, por exemplo, não ter energia elétrica. Porque sem petróleo, Cuba tem muita dificuldade para garantir energia elétrica para os seus cidadãos. E isso é crime à luz não só do bom senso, mas à luz da legislação internacional. Né? Na prática, se está condenando a população inteira de um país à privação de um bem fundamental, que é a energia elétrica, com todas as implicações que vocês devem imaginar. E o objetivo desse decreto executivo é atingir esse petróleo zero, impondo tarifas aos países que, direto ou indiretamente, vendem petróleo a Cuba. Ou seja, países que têm relação comercial com Cuba serão penalizados, obrigados ou a ter um custo enorme ou a deixar de vender o petróleo a Cuba, sob pena de uma escalada tarifária. O decreto vem depois com uma série de elementos sobre como é que ele é implementado, né? Fulano fala para cicrano, tem itens específicos explicando o que quer dizer
petróleo, o que quer dizer indiretamente, o que quer dizer Cuba, o que quer dizer governo de Cuba. Assim, para bom entendedor, muitas palavras são necessárias, né? Então, é um decreto todo detalhado e, junto com ele, a Casa Branca divulgou uma ficha informativa explicando que, já no primeiro mandato, Trump havia implementado uma política robusta, essa palavra é genial, né? Robusta, em relação a Cuba, revertendo, diz a ficha informativa, o acordo unilateral do governo Obama, que flexibilizou as restrições sem garantir reformas significativas para o povo cubano. Isso daqui é inacreditável. Como sabem as pessoas que acompanham a política cubana, o governo cubano recebeu o presidente Obama em Cuba. O presidente Obama teve o direito, inclusive, de fazer um discurso à população cubana diretamente, uma série de contatos, e Cuba cumpriu, inclusive, a sua parte do acordo sem que os Estados Unidos cumprisse a sua, ou pelo menos sem que os Estados Unidos cumprisse grande parte da sua parte, né, da sua parcela do acordo. Por exemplo, uma das reivindicações era que houvesse acesso pleno às chamadas redes sociais, à internet, e isso quem vai a Cuba descobre que é uma realidade cotidiana. E o governo Obama, por sua vez, pouco fez do que havia prometido, e logo em seguida, quando tivemos o governo Trump, isso tudo foi revertido. O curioso é que Trump chame isso de acordo unilateral. Não era acordo unilateral, era um acordo bilateral que os Estados Unidos não cumpriram a sua parte. E é importante lembrar disso, porque há muita mitologia acerca dos acordos entre estados. Como se vê na situação atual, o governo dos Estados Unidos não tem o menor pudor de rasgar acordos feitos por governos anteriores em nome do Estado estadunidense, né? E, de toda maneira, o fato é que o governo Trump está numa escalada brutal contra Cuba, com o objetivo de sufocar a população cubana até o limite. Como disse um colega numa reunião feita há pouco, é tortura. Algo que nós já havíamos visto em relação à população palestina. Tortura feita ao vivo e a cores. O chanceler Bruno Rodrigues, que é o chanceler de Cuba, diz, abre aspas, condenamos veementemente a mais recente escalada dos Estados Unidos contra Cuba. Agora propõe impor um bloqueio total ao fornecimento de combustível ao nosso país. Para justificar isso, recorrem a uma longa lista de mentiras que tentam retratar Cuba como uma ameaça que Cuba não representa. A cada dia surgem novas evidências de que a única ameaça à paz, segurança e estabilidade da região e a única influência maligna é aquela exercida pelo governo dos Estados Unidos contra as nações e os povos da nossa América, que busca subjugar, saquear, enfraquecer e privar de sua independência. Os Estados Unidos também recorrem à chantagem e à coerção para tentar forçar outros países a aderirem à sua política de bloqueio contra Cuba, universalmente condenada, ameaçando-os com tarifas arbitrárias e abusivas caso se recusem, em violação a todos os princípios do livre comércio. Lembram disso? Quem aqui está assistindo esse programa e já estava atento a essas questões dos anos 90, quanta besteira se disse sobre o livre comércio e o que se descobre agora, né? O papel que os estados jogam nessa questão. Continua a leitura do tweet do Bruno Rodrigues, chanceler de Cuba. Denunciamos perante o mundo esse brutal ato de agressão contra Cuba e seu povo, que há mais de 65 anos está sujeito ao mais longo e cruel bloqueio econômico já aplicado contra uma nação inteira e que agora corre o risco de ser submetido a condições de vida extremas. Queria destacar esse aspecto. O bloqueio vem de há muito tempo, mas o que está sendo feito ou tentado agora pelo governo Trump não é uma coisa normal. Objetivamente, Cuba tem petróleo para mais 3 semanas. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Sem petróleo, Cuba não tem energia elétrica. Qualquer cidadão sabe a falta que faz energia elétrica. Aliás, para nós que vivemos aqui no estado de São Paulo, de onde eu estou fazendo essa transmissão, a privatização
da energia elétrica no estado de São Paulo, teve como decorrência vários apagões e as pessoas, no seu cotidiano, veem um impacto brutal disso. Imagina você ter esse impacto numa ilha sem perspectiva de retomada, porque não há combustível para gerar energia elétrica. É isso que nós estamos assistindo Trump fazer contra o povo de Cuba, né? O vice-chanceler de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, faz uma pergunta num tweet mais longo, eu vou só ler a pergunta: o que virá a seguir? E ele mesmo complementa: se esta exigência for aceita, inaugurará um novo e grotesco capítulo de subserviência global, abrindo um caminho cujo destino é desconhecido e do qual nenhum Estado, com qualquer senso de soberania, poderá se sentir seguro. Nós estamos diante de uma situação que lembra, na forma, coisas que foram vistas na Europa pré-Segunda Guerra Mundial, com os ex-abruptos, as arrogâncias, as ameaças, as ingerências, as intervenções militares que precederam a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso feito pelo senhor Adolf Hitler. Naquela época, como agora, tem muita gente que quer dar uma de isentona, dizer que não é comigo, não vamos nos meter. O resultado, naquela época, a gente viu qual foi, né? O fato é que é muito importante que em todos os locais, por razões humanitárias, se não houver outras, se pressione os governos a ter solidariedade com o povo cubano. O presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores se manifestaram a respeito de mais essa medida do governo dos Estados Unidos contra Cuba e esperamos que se adote uma medida prática. Por exemplo, esperamos que o Estado brasileiro envie petróleo a Cuba. Simples assim. Correr esse risco por razões humanitárias. Fiquem agora com Fábio Alcuri. Continuando o nosso Janela Internacional de hoje, no dia 26 de janeiro, o presidente Lula conversou com Donald Trump. Segundo o comunicado oficial do Palácio do Planalto, os dois presidentes trocaram dados sobre as economias de Brasil e Estados Unidos, apontando perspectivas positivas para ambas. Trump destacou que o crescimento econômico das duas nações contribui para a estabilidade e o desenvolvimento da região como um todo. Também conversaram sobre o avanço do relacionamento bilateral nos últimos meses, que resultou na suspensão de parte relevante das tarifas que incidiam sobre produtos brasileiros exportados para o mercado estadunidense. Na questão de segurança, Lula reforçou uma proposta encaminhada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos em dezembro, focada no fortalecimento da cooperação no combate ao crime organizado, prevendo ações conjuntas contra a lavagem de dinheiro, tráfico de armas, congelamento de ativos e de organizações criminosas e ampliação do intercâmbio de informações sobre transações financeiras. A nota informa que a proposta foi bem recebida por Trump. Sobre o convite para integrar o Conselho da Paz proposto pelos Estados Unidos, Lula defendeu que o organismo tenha como foco exclusivo a situação na faixa de Gaza e inclua a participação da Palestina. Ele voltou a enfatizar a necessidade de uma reforma ampla da Organização das Nações Unidas com ampliação do número de membros permanentes do Conselho de Segurança. Os dois presidentes ainda conversaram sobre o cenário político na Venezuela e Lula ressaltou a importância de preservar a paz e a estabilidade na região, além de atuar em favor do bem-estar da população venezuelana. Ao final, ficou acertada a realização de uma visita oficial de Lula a Washington, que deverá ocorrer após viagens já previstas à Índia e à Coreia do Sul em fevereiro. No dia seguinte, 27 de janeiro, o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron, e também abordou temas centrais da agenda internacional e das relações bilaterais. Segundo a nota do Palácio do Planalto, os dois debateram a proposta dos Estados Unidos de criação do Conselho de Paz e defenderam o fortalecimento da ONU. Eles concordaram que ações em prol de paz e segurança global devem se alinhar ao mandato do Conselho de Segurança e à Carta da ONU, ressaltando o papel dessas instituições na governança internacional.
Também trocaram impressões sobre a situação na Venezuela, destacaram a necessidade de paz e estabilidade na região e condenaram o uso da força em contrariedade ao direito internacional. Lula reafirmou sua posição de que o acordo entre Mercosul e União Europeia é vantajoso para ambos os blocos e representa uma contribuição significativa ao multilateralismo e ao comércio baseado em regras claras. A nota oficial ainda informa que os dois líderes deram continuidade ao diálogo entre Brasil e França em áreas estratégicas como defesa, ciência e tecnologia e energia, e instruíram suas equipes técnicas a acelerar as negociações com o objetivo de concluir acordos ainda no primeiro semestre deste ano. Sobre o Conselho de Paz de Donald Trump, o governo brasileiro segue analisando com cuidado a proposta de integrá-lo, devido ao risco que essa proposta apresenta de esvaziar o papel da ONU exatamente no momento em que há um aumento de conflitos e disputas geopolíticas pelo mundo. A estratégia estudada pelo Planalto é ganhar tempo para um posicionamento definitivo enquanto tenta construir um discurso que reafirme a necessidade de reformas no sistema internacional, sem abrir mão da ONU como espaço legítimo e central para o debate geopolítico multilateral. No dia 22 de janeiro, o presidente Lula já havia conversado com o presidente indiano Narendra Modi e da autoridade palestina Mahmoud Abbas. Nenhum deles foi convidado a integrar esse Conselho da Paz. Um artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo informa que ao menos 157 crianças e adolescentes brasileiros foram apreendidos por autoridades migratórias dos Estados Unidos entre janeiro e outubro de 2025, segundo registros oficiais do governo estadunidense. O texto analisou documentos obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação dos Estados Unidos e compilados pelo Deportation Data Project, iniciativa da Universidade da Califórnia, e os dados identificam que, dos 157 apreendidos, 142 acabaram encaminhados a centro de detenção e administrados pelo ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Os registros indicam idades bastante variadas, indo de bebês nascidos em 2024 a adolescentes nascidos em 2008, com 16 ou 17 anos. A permanência mais longa registrada envolveu um menino nascido em 2023, que ficou detido 44 dias entre julho e setembro de 2025, tendo sido deportado em 3 de setembro desse ano. Em geral, o tempo de permanência das crianças e adolescentes nos centros de detenção variou de algumas horas a cerca de um mês. E no dia 27 de janeiro, especialistas em direitos humanos da ONU condenaram a decisão do governo Trump de cortar a assistência jurídica para crianças desacompanhadas em processos de imigração nos Estados Unidos. Eles disseram: negar às crianças o direito à representação legal e forçá-las a enfrentar procedimentos migratórios complexos sem assistência jurídica é uma grave violação dos direitos das crianças. A condenação ocorreu dias após o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, pedir ao governo Trump que assegurasse que suas políticas migratórias respeitassem o direito internacional. A Casa Branca, por sua vez, rejeitou essas críticas e afirmou que fez tentativas para localizar crianças que, segundo o governo, teriam sido contrabandeadas para os Estados Unidos durante a administração anterior, mas não apresentou casos concretos. Abigail Jackson, porta-voz da Casa Branca, chegou a dizer: ninguém leva a ONU a sério por causa de seu viés extremo e indignação seletiva. Eles deveriam elogiar o governo por proteger as crianças e não mentir sobre nossas políticas. Um exemplo de proteção à criança migrante, que é fornecida pelo governo dos Estados Unidos, foi dado recentemente. Liam Conejo Ramos, de 5 anos, e seu pai, Adrian Alexander Conejo Arias, de origem equatoriana, foram detidos no dia 20 de janeiro por agentes de imigração durante uma operação em Minneapolis. A situação gerou polêmica porque, segundo Zena Stenvik, superintendente do distrito escolar da região, afirmou que o garoto foi retirado do carro da família por agentes de imigração e que os agentes orientaram o menino a bater na porta da residência da família, usando-o como isca para saber se havia outras pessoas na casa para detê-las. Não ficou claro se isso ocorreu antes ou depois do pai ser contido pelos agentes. Stenvik questionou: por que deter uma criança de 5 anos? Não me venham dizer que essa criança será classificada como criminosa violenta.
Pai e filho foram depois transferidos para uma unidade prisional do Texas, estado que apoia as políticas migratórias de Trump. Imagens de Liam usando um gorro azul com orelhas de coelho e uma mochila do Homem-Aranha no momento da apreensão tornaram-se símbolo dos protestos contra as operações anti-imigração. Mark Prokosch, advogado da família, afirmou que ambos entraram legalmente nos Estados Unidos e seguiam rigorosamente o processo de imigração junto às autoridades do país. No dia 26 de janeiro, o juiz Fred Byrie, do Tribunal Federal do Oeste de Texas, determinou que qualquer remoção ou transferência dos dois estava suspensa até o fim do processo judicial. No dia 31, o mesmo juiz determinou a libertação imediata de pai e filho, apontando abuso de poder por parte das autoridades migratórias e classificou o episódio como um caso de crueldade institucional, além de considerar inconstitucional a remoção da família equatoriana. Liam e seu pai, Adrian, retornaram a Minneapolis no domingo, dia 1º, após passarem 12 dias detidos. E no dia 27 de janeiro, segundo a chancelaria equatoriana, um agente de imigração tentou acessar no fim da manhã as instalações do consulado do Equador em Minneapolis, no estado de Minnesota. Em comunicado oficial, o Ministério das Relações Exteriores do Equador informou que a situação foi controlada sem registros de violência. A medida teve como foco a proteção das pessoas que se encontravam no consulado no momento do ocorrido. Diz a nota: diante do ocorrido, a ministra das Relações Exteriores da República apresentou imediatamente uma nota de protesto à Embaixada dos Estados Unidos no Equador para que atos dessa natureza não se repitam em nenhuma das repartições consulares do Equador nos Estados Unidos. Até o momento, os agentes de imigração não se pronunciaram sobre o ocorrido e o motivo da tentativa de invasão do consulado permanecia sem esclarecimento público. No dia 27 de janeiro, Índia e União Europeia anunciaram a conclusão de um acordo comercial após quase 2 décadas de negociações intermitentes, abrindo caminho para a liberalização do protegido mercado indiano ao comércio com o bloco europeu. Segundo o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, o acordo vem sendo tratado internacionalmente como decisivo para a economia global, representando cerca de 25% do PIB mundial e aproximadamente 1/3 do comércio global. As trocas comerciais entre Índia e União Europeia alcançaram 136,5 bilhões de dólares no ano fiscal encerrado em março de 2025. Esse acordo foi assinado poucos dias depois da União Europeia concluir o acordo com o Mercosul, além de entendimentos recentes com Indonésia, México e Suíça. No mesmo período, a Índia fechou acordos comerciais com Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Omã. A China também segue sua política de aumentar as parcerias internacionais. No dia 27, durante reunião com o primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo, em visita oficial à capital chinesa, o presidente chinês Xi Jinping afirmou que China e Europa devem ser vistas como parceiras, não como adversárias. Ao comentar o estado das relações entre Pequim e os países europeus, Xi Jinping afirmou que a cooperação entre China e Europa é mais ampla e relevante do que a concorrência existente entre os dois lados, criando uma base sólida para diálogo e parcerias em diversas áreas. E no dia 29 foi a vez de Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, que viajou à China acompanhado por mais de 50 líderes empresariais. Ele afirmou: a China é um ator vital do cenário global e é fundamental que construamos uma relação mais sofisticada onde possamos identificar oportunidades de colaboração, mas, é claro, também permitir um diálogo significativo sobre áreas em que discordamos. Nesse encontro, Xi Jinping avaliou que as relações entre os dois países passaram por altos e baixos nos últimos anos e defendeu uma parceria de longo prazo, expressando o desejo de que os dois países alcancem um resultado que resistirá ao teste da história. Essa sequência de viagens e acordos reflete os esforços de grandes economias para reduzir os riscos diante das tensões com os Estados Unidos, agravadas pelas medidas adotadas pelo governo de Donald Trump, que impôs tarifas a diversos países no ano passado. Indo agora para a Palestina, o exército de Israel anunciou no dia 26 de janeiro que havia recuperado os restos mortais de Ran Gvili, considerado o último israelense mantido na faixa de Gaza. O anúncio ocorre após o Hamas informar que havia repassado todos os detalhes aos mediadores da trégua sobre a possível localização do corpo do último cativo.
A devolução estava prevista nos termos do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e era considerada a condição essencial para a implementação das etapas seguintes do acordo de cessar-fogo firmado em outubro do ano passado, com medidas graduais para encerrar o conflito entre Israel e Palestina. O governo israelense havia condicionado a reabertura da passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito, à localização desse último cativo. Mesmo assim, com a recuperação dos restos mortais, Israel manteve sua posição e reabriu o poço de forma restrita, exclusivamente para a circulação de pessoas, sem autorização para o fluxo regular de mercadorias. No mesmo dia 26, o Hamas afirmou que a localização dos restos mortais do último refém israelense mantido em Gaza demonstrava o pleno compromisso do movimento com o acordo de cessar-fogo. Segundo o Hamas, todos os israelenses capturados já foram devolvidos, vivos ou como restos mortais, como parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo mediado por Catar, Egito e Estados Unidos, que entrou em vigor em outubro. Em comunicado, o grupo pediu que os mediadores obrigassem Israel a cessar suas violações do acordo e cumprir suas obrigações. Ruhi Fatur, presidente do Conselho Nacional Palestino, principal órgão legislativo e autoridade máxima da Organização para a Libertação da Palestina, exigiu a retirada imediata das tropas israelenses da faixa de Gaza. Segundo a instituição, a situação em Gaza configura um crime político e uma violação flagrante do direito internacional, diante da persistência das operações militares israelenses e da ausência de pressão internacional efetiva. Fatur afirmou que a crise humanitária vivida atualmente em Gaza é consequência direta da ocupação israelense. O Conselho também condenou a intensificação das incursões israelenses na Cisjordânia, classificando essas ações como uma violação agravada da lei internacional e da soberania nacional palestina. Para o Conselho, a expansão das operações militares em diferentes territórios aprofunda a instabilidade e compromete qualquer perspectiva de solução política duradoura. O Ministério das Relações Exteriores da África do Sul declarou persona non grata a Ariel Saideman, encarregado de negócios de Israel em Pretória, e determinou que ele deixasse o país no prazo de 72 horas. Em comunicado oficial, o órgão informou que a decisão estaria relacionada a uma série de comportamentos considerados incompatíveis com as normas e práticas diplomáticas internacionais, que configuravam violação direta da soberania nacional sul-africana. Segundo o comunicado, essas violações incluem o uso repetido de plataformas oficiais de mídia social israelenses para insultar o presidente Cyril Ramaphosa, bem como a omissão deliberada de informar o Ministério das Relações Exteriores sobre supostas visitas de altos funcionários sionistas. A declaração foi feita após a chegada de cerca de 150 palestinos ao aeroporto de Joanesburgo, sem o carimbo de saída israelense em seus passaportes, o que levantou suspeitas de deslocamentos forçados. A ordem de expulsão do diplomata israelense também se insere no apoio contínuo de Pretória à causa palestina e na rejeição às políticas da ocupação sionista, que tem sido acompanhado por protestos crescentes em solidariedade à Palestina em países africanos e árabes. No final de 2023, a África do Sul apresentou uma queixa contra Israel na Corte Internacional de Justiça, acusando o país de cometer genocídio na faixa de Gaza. Desde então, Pretória tem reiterado que iniciativas como acordos de trégua não alteram o andamento do processo em curso na Corte Internacional. Para finalizar o programa de hoje, este 29 de janeiro marcou 2 anos do assassinato de Hind Rajab, a menina palestina que foi morta durante um ataque israelense em 29 de janeiro de 2024, enquanto estava presa por horas dentro de um carro sob fogo israelense, implorando ao telefone por ajuda a socorristas palestinos, tendo os corpos de sua tia, tio e 3 primos mortos ao seu lado. Quando uma ambulância finalmente chegou, o contato com a menina e com os próprios socorristas foi interrompido. 12 dias depois, os corpos de Hind, de seus familiares e de 2 trabalhadores de ambulância foram encontrados na área. A voz de Hind Rajab, nesse momento, ficou gravada. É a voz de uma criança aterrorizada, sob a mira de armas e com os corpos de seus parentes ao lado. O caso ganhou repercussão internacional e este ano estreou o filme
a voz de Hind Rajab, que reconstitui os últimos momentos da menina. A produção venceu o Leão de Prata do Festival de Veneza no ano passado e está indicada ao Oscar deste ano. Manifestantes abriram uma lona de 55 metros de comprimento com foto da menina ao lado de uma grande bandeira palestina e da mensagem "Libertem as crianças de Gaza". Esse retrato foi estendido no dia 29 em uma praia de Barcelona, na Espanha, durante um protesto que reuniu centenas de pessoas em solidariedade às crianças palestinas, numa ação que buscou chamar a atenção internacional para a situação humanitária em Gaza. Durante o ato, a mãe de Hind, Wessam Hamada, de 29 anos, acompanhou a abertura do retrato da filha e fez um apelo à comunidade internacional. As crianças de Gaza não pedem piedade. Elas pedem o direito de viver, de dormir sem medo, de brincar sem bombas, de crescer. Apenas de crescer. Ficamos por aqui. Muito obrigado.